Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, com cara de quinta-feira, mas ainda assim quarta-feira. E a gente vai tratar aí de assuntos bem importantes. Então, a gente vai atualizar quem? A tarifa fatal, porque teve novas retaliações, aí, novas respostas, novas farpas sendo trocadas. Então, a gente vai falar sobre isso, mas também vamos falar do IGPDI não, gente, eu tô com o IGPDI na cabeça faz uns 3 dias. O IGP-10, que está para o IPCA 15, como está aí, né, para um IPCA 15 da FGV, é uma prévia da inflação da FGV, então a gente vai entender o que já está começando a pressionar, o que está aliviando o bolso do consumidor, do produtor, nesse comecinho de mês de abril, até para tentar entender o que pode pressionar mais a inflação e os preços nesse mês agora, né, já que é uma prévia dos primeiros 10 dias, pelo menos, aí de abril. E vamos finalmente falar do Armínio Fraga, porque eu estou também postergando isso, porque acaba meu tempo aqui, eu nunca consigo chegar nesse homem. Então hoje a gente vai falar do Armínio Fraga sem falta. Mas antes de tudo isso, eu já vou passar para a nossa agenda, porque a nossa agenda tem aí pontos importantes hoje, vários dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos falando e várias aí divulgações de inflação ao consumidor em alguns países. Então vamos lá. A gente teve o CPI e núcleo, né? Então índice de preços ao consumidor e o núcleo desse índice de preços divulgado no Reino Unido às 3 da manhã. Às 6 horas saiu o mesmo dado da zona do euro e aí a partir das 9h30 a gente começa a ter alguns dados dos Estados Unidos. Então vendas no varejo de março, produção industrial por lá também em relação ao mês de março, às 10h15. E às 10h45 o Canadá divulgou a sua decisão de política monetária. Às 11 horas agorinha sai o índice de confiança das construtoras de abril. Então aqui, né, dados mais aí em segundo plano, tirando a produção industrial e as vendas no varejo. E aqui, né, pensando em Europa, os índices de inflação são muito importantes, mas os demais aqui acabam ficando no segundo plano, principalmente a confiança das construtoras. Mas vamos continuar, porque a gente ainda tem um pouquinho de agenda para falar para vocês. Tem estoque de petróleo saindo daqui a pouquinho, estoque semanal aqui no caso, até a semana passada, até o 11 de abril aqui. E 12h45, aí vocês vão ver que a partir de agora a agenda está tomada por quem de novo? Nada novo sobre a agenda, né? Então, dirigentes e diretores, presidentes aí do Banco Central dos Estados Unidos se pronunciando em alguns eventos. Então, quem que fala hoje? Michael Barr vai discursar em um evento promovido pelo Fed de Nova York. A gente tem também a Beth Hammack participando de um fórum semanal. No meio disso tudo sai aquele fluxo cambial semanal, mas aqui um dado que também normalmente não ganha tanta relevância. E a gente ainda tem outros dirigentes aí falando ao longo do dia, no restante do nosso dia. Então vamos passar aí para a gente ver quem mais fala. Além do Jerome Powell, que eu já chego lá, tem o Jeff Smith também falando, o presidente do Fed de Dallas aqui falando em um evento. Tem decisão de política monetária na Coreia do Sul, mas essa só à noite, e balanço da Alcoa nos Estados Unidos depois do fechamento. Agora, quem deve ganhar também muita atenção em meio a todos esses pronunciamentos, em meio a todas essas falas, é o Jerome Powell, porque o Jerome Powell é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos e o peso aí dado à fala dele vai ser maior. Não que os outros não sejam importantes, todos vão ser aí, vão estar sob os holofotes do dia, mas um holofote mais forte deve ficar em cima do Jerome Powell, até porque, né, sempre se espera alguma sinalização do presidente do Banco Central, alguma fala importante. Ele fala às 12h30, então isso pode mexer um pouco com o humor dos mercados na parte da tarde e pode até trazer algum direcionamento. Como a gente está vendo aqui, não tem dados relevantes de Brasil hoje na agenda. Então, a gente não tem nenhum indicador macroeconômico importante, não tem nenhum indicador de inflação, nenhum indicador ali de alguma produção brasileira. Então, a gente fica meio sem condutor, assim, um barco meio à deriva do que vai acontecer durante o dia nos mercados e do exterior também. O que pode puxar o nosso barquinho aí para ele não ficar tão à deriva? Os dados chineses, que a gente vai falar daqui a pouquinho se der tempo, e os próprios discursos de dirigentes e presidentes do Banco Central dos Estados Unidos e Trump, caso ele fale alguma coisa aí nova durante o dia.
falando em Trump, falando em coisas novas sendo ditas durante o dia, eu já vou aproveitar para dar bom dia para o Diego, que está lá na nossa redação, para ele também contar aqui para a gente. Diego, bom dia, para você contar aí para a gente como é que foi, né, esse movimento do mercado. Parece que teve um marasmo, o mercado ficou meio xoxo ontem, então conta para a gente, Diego, bom dia primeiro, né, como você está, e conta para a gente aí como é que foi esse movimento. Bom dia, Débora. Bom dia para toda a nossa audiência. Já vou dar aqui alguns bons dias específicos. Bom dia para a nossa telespectadora fiel, MH Schweitzer. Bom dia para Maristela Carvalho, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Bom dia para o Léo Gitschel, de São Paulo. Bom dia para o Jackson Júnior. Enfim, gente, bom dia para todo mundo. Certo, vamos lá. A respeito da Bolsa. O Ibovespa tirou um cochilo nessa terça-feira. Fechou com uma queda leve de 0,16% nos 129.245 pontos. Basicamente banho-maria. Nada de muito empolgante, sabe? Pouca oscilação e todo mundo claramente esperando alguma coisa acontecer para se mexer de verdade. O índice variou menos de 1.000 pontos o dia todo. Num famoso esperar para ver. E esperar o quê? Bom, aí já é outro capítulo da nossa novela, né? Enquanto isso, o dólar deu uma esticada, subiu 0,66% e bateu a casa dos R$ 5,89. Lá em Nova York, os principais índices também não estavam no melhor dos humores. O Dow Jones caiu 0,38%, o S&P deu uma escorregada de 0,17% e o Nasdaq quase ficou de pé, mas ainda assim caiu 0,05%. No fim das contas, foi aquele dia que ninguém vai lembrar daqui a uma semana. Mas, Débora, que episódio é esse que o mercado está esperando? Além disso, aproveita aqui para colocar uma dúvida da nossa telespectadora fiel. O consumo americano vai ter um aumento, prevendo o aumento dos impostos? Débora? Vamos lá, essa pergunta é muito boa e tem muito a ver com tudo que eu vou falar agora sobre a nova atualização aí da nossa novela Tarifa Fatal. Porque a gente teve novos desdobramentos, a gente teve um dia de trégua. O mercado aproveitou esse dia de trégua, ficou cheio de otimismo, achou que ia ter alguma resolução, que a negociação já poderia estar chegando mais próxima de acontecer, então a China e os Estados Unidos poderiam sentar para conversar. Então a gente teve um dia de trégua essa semana, mas o dia de trégua não durou nada, então durou muito pouco a felicidade aí dos investidores, porque no dia seguinte a gente já voltou a ter, como eu falei, farpas sendo trocadas, ataques de um lado, retaliações do outro, aquele morde-a-sopra sem fim, né? Trump anda nesse morde-a-sopra o tempo todo, então ele, por um lado, fala, quero sentar para negociar. Por outro lado, ele ataca a China. Então ele começa ali atacando a China e fala, quero sentar para negociar apesar disso. Então, fica uma coisa desconexa, uma coisa que não parece não ter mesmo uma resolução próxima e isso acaba gerando mais incerteza. E esse sentimento foi o sentimento que pairou ontem nos mercados. Então, as bolsas elas não tomaram ali nenhuma decisão, elas ficaram muito andando de lado. Aqui no Brasil também, poucos condutores. E essa espera pelos desdobramentos dos novos capítulos da novela envolvendo o tarifaço aí. Então tá todo mundo receoso de tomar decisão de novo. Então parecia que teve um flash de otimismo e esse flash de otimismo já caiu por terra, já começa a ter de novo a incerteza, a tensão aumentando, então a corda parece que está voltando a esticar. E eu trouxe para vocês uma atualização da nossa linha do tempo, falando justamente o que aconteceu nesses últimos dias. E eu aproveito para explicar aí a dúvida da nossa audiência. Então vamos lá, vamos para a nossa escalada tarifária aqui, porque no dia 11 de abril, né, a gente tem aquele anúncio, que até trouxe um pouco de alívio, inclusive, do Serviço Alfandegário dos Estados Unidos, falando que smartphones, laptops, chips de memória, outros produtos de tecnologia iam ser excluídos das tarifas globais. E aí a gente está falando de 20%, 30%, né, do comércio China e Estados Unidos. Então, parte disso já estaria fora do tarifaço. Algo bastante conveniente para os Estados Unidos, diga-se de passagem, não tarifar isso. Porque se você não tarifa smartphone, chip de memória, né, e outros produtos de tecnologia, você está tirando, por exemplo, os iPhones e componentes que são feitos na China, outros componentes eletrônicos, SSDs, por exemplo, que são normalmente importados aí de países asiáticos, você tem, né, o alívio aí. Então o mercado começou até a pensar que poderia vir uma trégua, que poderia vir uma pausa, algo dessa natureza, mas não foi o que aconteceu. O que a gente teve também no dia 11?
A secretária de comunicação da Casa Branca afirmando que o Trump continua aberto e otimista em relação ao acordo com a China, embora não tenha nada concreto em relação a isso. Então, a Casa Branca fica ali tentando comunicar, não, tem sim, né, uma possibilidade de conversa, mas não tem nada concreto que realmente sustente essa ideia por enquanto. A China reforçou que a tarifa retaliatória contra os Estados Unidos de 125% entraria em vigor no sábado, então isso foi sexta-feira, né, entraria em vigor no sábado, e que ele não vai, né, a China, Pequim não vai responder mais à altura, não vai subir mais o tom em relação à percentual de tarifa, porque essa tarifa já seria inibitória o suficiente. Então eles já até deram um recado aqui, olha, 125 já é suficiente para inibir aí a importação de produtos estadunidenses, então a gente vai parar por aqui, mesmo que os Estados Unidos continuem subindo o tom. Isso foi na sexta-feira. Trump retira os eletrônicos, aí já falei, né, da lista de itens tarifados, que reforçando aí o que o Serviço Alfandegário dos Estados Unidos já tinha comunicado. No dia 12, entra em vigor as tarifas da China, então podem passar aí para a próxima página para o pessoal de casa acompanhar com a gente. No dia 12, essas tarifas entram em vigor e a gente tem uma pequena trégua, sem muitas atualizações. Ontem, isso muda de figura. Tá? Então, a gente tem a China anunciando retaliações, suspendendo a compra de aeronaves da Boeing e peças de empresas dos Estados Unidos em resposta às tarifas dos Estados Unidos de 145 sobre produtos chineses. Então, embora eles não tenham aumentado as tarifas, começou ali a ter uma suspensão de algumas negociações com os Estados Unidos, principalmente envolvendo as aeronaves da Boeing, peças até de aeronaves também, e outros contratos que podem ser rompidos. Isso deixou ali Donald Trump muito bravo e ele respondeu, né, inclusive ali com ataques à China. Então eles atacaram publicamente a China, o Trump foi ali a público acusar Pequim de quebrar acordos e prejudicar agricultores, disse que as tarifas, voltou a defender as tarifas, voltou a defender esse protecionismo, disse que as tarifas podem, inclusive, substituir os impostos internos. Então, ele voltou com esse discurso mais rígido em relação às tarifas e aí azedou o humor do mercado. O mercado que estava naquele sentimento de alívio, de que poderia ter trégua, viu o Trump atacando de novo a China respondendo com ali sanções, nem sanções, mas suspensões de acordo com algumas empresas estadunidenses. Isso mostrou que pode ser que essa novela não esteja perto do final. A escalada da guerra comercial, com o aumento das tensões, impacto e potencial na aviação e tecnologia, então essas medidas da China podem impactar bastante o setor de tecnologia e de aviação. Inclusive, ontem a gente teve um fôlego aqui no Brasil vindo justamente disso, né, vindo de, por exemplo, Embraer, porque tem, né, uma possível rompimento ou uma suspensão ali de negócios com a Boeing, poderia deixar um terreno aí para outras empresas de aviação fora dos Estados Unidos. Então teve, inclusive, esse movimento por aqui. Sinal de negociação, Casa Branca afirma mais uma vez que 75 países querem acordos tarifários, aí a porta-voz disse que agora é vez de Pequim de dar o próximo passo. Então eles jogaram a bola no colo da China ali. Falaram, tem 75 países procurando a gente para negociar, e a gente está aberto para negociar com a China e jogou a bola na China. Só que jogou a bola para a China ao mesmo tempo que o Trump está atacando a China. Por isso que eu falei que é um morde-a-sopra, né? Por um lado ele fala, quero conversar, se vocês quiserem conversar comigo, mas não para de atacar a China em vários aspectos. E aí a gente vê a China respondendo à altura, né? Respondendo que tem ali, né, vai suspender esses negócios e pode inclusive prejudicar e pode sobrar para o agronegócio dos Estados Unidos, que já não está exportando tanto, já começa a ter esse efeito nas exportações dos Estados Unidos. Pode haver sim uma substituição da exportação dos Estados Unidos ou do fornecimento ali dos produtos de agronegócio dos Estados Unidos por outros países, inclusive o Brasil. Então, por exemplo, a soja que é produzida lá nos Estados Unidos pode ser substituída por uma soja produzida aqui no Brasil. A gente não produz soja para o mercado interno, nem a gente, nem os Estados Unidos. Então, pode sim ter uma substituição disso caso os chineses, por exemplo, não queiram comprar do agro dos Estados Unidos. Então, parece que a gente tem ali uma briga na aviação, isso já está prejudicando outros setores. Porque, como a gente viu ali na linha do tempo, o Trump ele mostrou ali, né, que pode ter
um rompimento, né, de acordos comerciais, na verdade já acusou a China disso, de estar rompendo acordos comerciais, inclusive com o agronegócio. Então a gente já começa a ver isso respingar em outros setores que inicialmente não estavam ali no radar. Sempre estiveram. Indiretamente eles sempre estiveram. Mas agora eles começam a ganhar também um protagonismo nessa luta, né, nessa guerra comercial e nessa tensão. Então aqui a gente vê isso acontecendo e parece, né, que vai chegar a conta, inclusive, para o agro dos Estados Unidos, que já estava bastante indisposto com Donald Trump, já estava bastante descontente com Donald Trump, porque primeiro os insumos para o agro vão ficar mais caros com as tarifas de importação e os outros países não vão querer comprar do agro dos Estados Unidos, que não produz também, assim como o Brasil, para a sua demanda interna, produz para exportação. E se os outros países não querem comprar de você, você vai exportar para quem? Então, aí começa também a ter essa indisposição dos setores lá dentro dos Estados Unidos. Então, mais uma vez aqui, a corda está esticando e aí acabou com a calmaria, acabou com aquela trégua, acabou com o sentimento otimista e ontem as bolsas ficaram no compasso de espera para ver quanto essa corda ia esticar e também teve uma jogada aí de água no chope no humor de todo mundo. Mas vamos agora lá para a redação de volta, porque Diego já deve estar pescando as dúvidas e a gente deve ter aí dúvidas fresquinhas da nossa audiência. Então, Diego, como é que está o humor da audiência? Está com água no chope também? Como é que está o humor aí? Temos dúvidas boas para nosso momento aqui? Débora, a audiência está, na verdade, rindo bastante da tarde que a gente fez hoje mais cedo, mas o que eu queria, na verdade, era trazer uma participação especial de uma pessoa que apareceu aqui na redação. Vem dar um oi aqui pra gente. Vivi, mentira que fizeram diretamente aqui da redação conosco. Para quem acompanha bastante o N1, quer mandar algum recado? Quero, continue acompanhando o N1 junto com a gente, e o Mercado de Investimentos também. A gente dá uma paradinha no feriado, porque a gente vai comer ovo de Páscoa, mas a gente volta na semana que vem. Não nos abandonem, tá? É isso, Vivi, muito obrigado. Mas então, Débora, a única dúvida que tinha aparecido hoje mais cedo acabou sendo esclarecida, né? Era a dúvida do Vladimir Naziel a respeito de como que essa retaliação à Boeing pode beneficiar ou não a Embraer. Mas, de qualquer forma, queria já puxar aqui o gancho para o nosso próximo assunto, que é sobre o Armínio Fraga, né? O Armínio Fraga, um economista brasileiro, ex-presidente do Banco Central, esteve na Conference Brasil, se eu não me engano, em Boston, e fez uma fala bastante polêmica, né, Débora? Você pode contar um pouco mais para a gente? Olha, Armínio Fraga, né, como eu estou falando há alguns dias, falou muito mal, né? Falou sobre salário mínimo, é um tema muito sensível e um tema que a gente precisa discutir com muita seriedade, não com dessa forma rasa que está sendo discutida e que foi colocada pelo Armínio Fraga. Então, Armínio Fraga teve um pronunciamento muito ruim, mas isso mostra como pensa, inclusive, Armínio Fraga, que passou pelo Banco Central e hoje tem uma asset, né, uma gestora de investimentos aí bastante conhecida, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda. Eu deveria falar o nome para a gente não colocar nosso dinheiro nessa asset, né? Mas vamos lá, a proposta do Armínio Fraga é de congelar o salário. Olha a receita, ele falou que essa seria a receita, gente, para resolver os problemas do Brasil. Qual que é a receita do Armínio Fraga para resolver o problema do Brasil? Congelar o salário mínimo por 6 anos. E aí ele foi duramente criticado por vários economistas, porque essa proposta, né, ela tem aquela carinha de anos 90, né? Essa proposta ela tem aquele ar de neoliberalismo dos anos 90, de tentar ali mexer com políticas de salário mínimo. E a gente sabe que nesses momentos, né, a corda sempre estoura para o lado mais fraco. A corda sempre estoura para o lado do trabalhador. E Armínio Fraga está propondo justamente isso e está culpando o salário mínimo e os gastos, né? É aquela fórmula pronta também. Ele fala que é uma grande receita, mas para mim ele está requentando uma receita que já existe, porque ele fala de congelar salário mínimo, aí ele fala que o gasto, né, a gastança desenfreada, a trajetória da dívida pública que estão sustentando uma taxa de juros tão alta, então para a gente baixar a taxa de juros a gente tem que diminuir esses gastos, tem que congelar o salário mínimo, sempre no seu lombo, sempre no lombo do trabalhador. E a gente montou um gráfico aqui para a gente ver, um gráfico inclusive divulgado pela Bloomberg e pela Bloomberg Linha, que mostram como é que ficaram, depois das negociações de 2025, os salários mínimos aqui na América Latina, de vários países. E vocês vão ficar espantados de ver que o Brasil não está entre os primeiros lugares ali do ranking dos salários mínimos.
Pelo contrário, a gente está lá no final da lista. Então, a gente já tem um salário mínimo, que não é assim um salário mínimo tão expressivo, tão grande. Claro que teve reajustes e reajustes reais, mas a gente precisa lembrar de alguns pontos aqui, né? A gente tem o reajuste sendo ali agora limitado pelo arcabouço fiscal, né? Então a gente não pode ter o crescimento com a média dos PIBs anteriores, como era feito anteriormente. A gente agora fica limitado ali a um crescimento real de 2,5%, enfim, a gente já tem uma limitação do crescimento real do salário mínimo, mas para o Armínio Fraga isso é pouco. Para o Armínio Fraga você tinha que congelar, não ter ganho real, não ter atualização do salário mínimo, deixar ele congelado perdendo poder de compra, que isso seria a solução do Brasil. E essa receita, né, a gente está aqui com o gráfico, olha aí, primeiro lugar Costa Rica, aqui está em dólares, tá? Então 725 dólares, 505 dólares no Uruguai, terceiro Chile com 504 dólares, a gente tem o Paraguai aqui com 359 em oitavo lugar, mas aqui o que vocês estão vendo é aumento nominal, tá? Não é o aumento descontado da inflação, não é o aumento real, é quanto aumentou nominalmente sem descontar a inflação o salário mínimo nesses países em 2025. Então, a gente tem aqui alguns países com salários mínimos mais altos. Vocês sabem quanto é o salário mínimo do Brasil em dólares, considerando o dólar do começo do ano? Vamos descobrir, porque isso está lá na segunda página, porque a gente não está entre os 8 primeiros, já deu para perceber que não tem Brasil aqui. Então, é menos de 300 dólares. Então, vamos lá, 356, 341 no Panamá, na Colômbia 323, olha o Brasil aqui em 13º, a gente está acima de El Salvador, da Argentina, que está sofrendo com uma inflação grande, tem um problema cambial também bastante intenso, e de Nicarágua. Todos os outros países da América Latina aqui têm salários dolarizados maiores do que o Brasil. Mas para o Armínio Fraga é muito ganhar aí 244 dólares no mês. Para o Armínio Fraga tem que congelar porque é isso que está causando a inflação. É isso que está pressionando os juros. Olha que absurdo, olha que discurso elitista, com cara mesmo desse discurso requentado neoliberal dos anos 90. Nem é nada novo, é algo bastante retrógrado, inclusive, né? Até brinquei aí na Taja, a receita do Fraga é indigesta e tem saborzinho de retrocesso, porque ele está aí mexendo com o salário mínimo, que não só é base para muitos benefícios, né? Então a gente está falando de benefício previdenciário, a gente está falando de Bolsa Família, a gente está falando de abono salarial, a gente está falando aqui de BPC, todos eles são lastreados no salário mínimo. Então, o salário mínimo ele acaba sendo base para uma série de benefícios que, se você congela, você já está deixando esses benefícios também congelados. Mais que isso, o salário mínimo ele é ali uma medida de diminuição da desigualdade. Você congela o salário mínimo, você aumenta essa desigualdade e mais ainda. Então, a gente pode ir empilhando aqui motivos para falar o quanto isso é absurdo. O salário mínimo, ele é um motor também ali. Quem ganha um salário mínimo ou quem tem um ganho muito próximo do salário mínimo, normalmente gasta tudo o que ganha. Se você diminui isso, se você achata, né, arrocha, neo-arrochismo aqui, não é neoliberalismo. Se você faz um arroxo ali, se você diminui esse poder de compra, você está diminuindo a demanda logo em seguida, porque é uma pessoa que gasta tudo o que ganha. Você começa a diminuir a expectativa de demanda futura. É um dominó, porque se você não tem aumento ali real, essas pessoas vão perdendo poder de compra porque o preço das coisas continua aumentando. Então você já tem uma expectativa que não vai ter demanda no futuro, porque essas pessoas vão começar a ter o seu salário achatado. Se não tem expectativa de demanda no futuro, as pessoas investem menos. As pessoas vão também, os consumidores vão comprar menos e do lado ali da empresa, ela vai investir menos porque ela acha que vai ter menos demanda. Se ela acha que vai ter menos demanda, investindo menos, ela também pode demitir mais. Então, vira um efeito dominó horroroso. Então, a gente primeiro está falando de efeitos ali que podem acontecer na economia. Mas a gente pode pensar também em efeito que vai acontecer na vida das pessoas. Porque se você tem um salário mínimo que não acompanha a inflação, como a gente já teve no passado, e aí é o ponto que eu queria chegar, né? A gente começa a ter aquelas escolhas que as pessoas precisam fazer, onde que elas vão gastar a renda. Você vai começar a ter as pessoas gastando mais a renda em produtos essenciais e básicos, porque a gente tem um consumo ali do salário mínimo para esses consumos. E aí, se você tem um salário,
né, que é tomado boa parte por itens de cesta básica, por exemplo, o que sobra para a pessoa gastar em outras coisas? Né? Então, a gente precisa pensar nisso, mas aqui eu estou falando do lado mais econômico da coisa, mas tem o lado social também. Aqui ninguém é tecnocrata de ficar achando que ciência econômica é planilha e ciência econômica se resume ali a só modelos que às vezes são descolados da realidade. Ninguém aqui pensa assim. Então tem também o lado social, você está diminuindo, né, e aumentando a desigualdade, diminuindo o poder de compra de boa parte da população brasileira. Armínio Fraga, para ele, isso é normal. E Armínio Fraga não toca em assuntos ali relacionados a juros, porque Armínio Fraga tem uma asset, né? Então ele não vai criticar juros. Né? Ele ganha, inclusive, aí com juros. Então você tem um lado, né, que sempre vai jogar a culpa, individualizar a culpa ou jogar a culpa no trabalhador, de colocar ali no cidadão a culpa. Ninguém está falando aqui de benefícios fiscais de forma ampla, ninguém está falando de juros estratosféricos que a gente paga, né? Ninguém está falando de tudo isso, está jogando a culpa de todo o problema do Brasil no trabalhador e no salário mínimo, o que é horroroso. Né? Então você tem, né, de novo esse discurso, e aí vamos combinar, gente, porque Armínio Fraga sempre fala, usa esses chavões, né, não é de hoje, e parece que, né, nada mudou desde que ele foi presidente do Banco Central. Então será que ele está tão certo assim? Porque a gente teve, né, se a gente pegar ali governo Temer e Bolsonaro, a gente não teve praticamente ajuste de salário mínimo. A gente não teve ganho real no salário mínimo. E a gente teve alguma mudança na trajetória da dívida? A gente teve alguma mudança na trajetória dos juros? Isso teve algum efeito de fato? Porque faz muito tempo que essa austeridade toda ela é defendida e a gente já teve momentos de austeridade e que não deram em nada. Então parece que, né, Armínio Fraga está requentando mesmo, está repetindo uma receita velha que já não deu certo. Então ele está falando que essa é a solução, mas essa solução já foi aplicada e não deu efeito nenhum. Olha como é que a gente está. Continua tendo, e nem tem trajetória explosiva da dívida, tá? Nem estou entrando nesse mérito, não tem um problema fiscal tão grave. O problema dos juros são outros. Né? Não dá para ficar jogando sempre na conta da gastança, do salário mínimo, do trabalhador, porque isso já não cola mais. Porque se colasse, a gente já estaria com o problema resolvido, certo? E aí a gente vê que não está. Né? Inclusive, teve uma frase muito boa lá na notícia que está no nosso site, que é da professora Simone Deos, que ela fala assim, né, Armínio Fraga sempre repete esses jargões, né, de paciente na UTI e tudo mais, e parece que a única previsão que ele acertou até hoje, né, foi a do... Ali, eu vou até pegar a frase dela, porque ela é muito boa. Vou pegar aqui rapidinho antes de passar para o rolê e de falar para vocês assistirem a nossa aula. Então, se quiserem já deixar aqui o nosso link para o pessoal já ir se inscrevendo na nossa aula, enquanto a gente pega aqui a frase da professora, que ela é maravilhosa e eu queria repercutir aqui com vocês, mas aqui vocês têm o link para se inscrever no replay, para garantir o ingresso. Quem não conseguiu assistir ontem, eu estava aqui, a aula foi incrível, tem ali bônus muito legais para quem entrar no plano vitalício, tem um livro incrível do Rajun Chang, que eu sou muito fã, então assiste porque a aula foi realmente muito boa, e ensina um monte de conceitos aí super importantes nesse momento também de incerteza que a gente está vivendo. Mas peguei aqui a frase da professora, que ela é muito boa mesmo. E eu vou abrir aspas aqui e ler antes de passar para o rolê ICL. O Brasil não é um paciente de UTI em nenhum ponto de vista. Nossos gastos públicos não estão, como ele diz, totalmente descontrolados. Não há nenhum estudo ou evidência que permita concluir que o país terá qualquer tipo de problema em refinanciar a dívida. Isso não existe. Aliás, o que qualquer pesquisa pode evidenciar, porque não tem pesquisa que evidencie o contrário, mas o que qualquer pesquisa pode evidenciar é que Armínio Fraga repete esses mesmos chavões que país vai quebrar, paciente na UTI e rombo fiscal, há décadas e nada do que ele previu aconteceu. Essa frase, para mim, fecha o programa, fecha aí o pensamento de Armínio Fraga, que joga de novo aí toda a culpa no trabalhador, no salário mínimo, e depois a gente vai ter mais vídeos para falar sobre isso, porque é um absurdo e a gente precisa discutir essa história. Agora vocês ficam com o Rolê ICL, mais do que excelente companhia agora, a partir de agora com a Roberta Garcia e o Guga Noblat. Então vocês estão aí em excelentes mãos. Eu me despeço por aqui e amanhã tem mais, quinta com gostinho de sexta, e a gente traz as principais atualizações para vocês. Um beijão e até lá, pessoal!
Fala, turma! É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido simplesmente e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é 1 hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para você! Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.